Esse aqui é o resultado final da aula de hoje. Então a gente vai terminar essa cobertura e o brise aqui da frente. É bem tranquilinho, acho que é uma aula mais tranquila hoje, bem mais rápida. À tarde a gente terminou com 40 minutos só, então foi bem rapidinho. Então, vamos começar. Vindo aqui no arquivo da aula mesmo, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que vamos modelar da cobertura aqui vai ser esses pilares. São pilares de aço que fazem essa a sustentação, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Clicar aqui na ferramenta de pilar e a gente vai configurar ele inteiro para ele ficar daquele jeitinho que a gente quer ali, redondo, né? É um pilar circular, com uma espessura menor do que o pilar que a gente usou antes, uma altura menor. Então a gente vai mudar tudo isso aqui e a gente vai recapitular um pouco o que a gente viu lá na primeira etapa com as casinhas, da ferramenta de pilar, das janelas de definições e como é que cria um pilar legal assim. Então vamos lá na janela de definições do pilar. Para isso é só clicar Ctrl e T. Vai aparecer essa janelinha aqui. Ou clicar aqui no ícone do pilar. Vai aparecer isso aqui pra gente. Aqui a primeira coisa que a gente vai alterar vai ser vir aqui na aba de segmento e alterar o formato do pilar para um pilar circular, ok? Conseguiram achar essa área, pessoal? Ótimo. Com o pilar circular, ele já vai ficar com a espessura que a gente quer, ó, 0,20 por 0,20. Então, a gente já tem um pilar no formato que a gente quer. A gente tem que mudar o material dele agora, tá? Vamos mudar o material dele para o material aço estrutural. Só clicar nesse menuzinho aqui, vai abrir a janela e você já pode até digitar aqui que já está no modo de pesquisa. Dá Enter, vai ficar nesse material aço estrutural. Ok? Aí vamos voltar aqui na primeira aba, na aba de pilar, para a gente configurar uma coisa dele, porque ele está com uma altura de 28 metros. Ó. Se a gente olhar nessa parte aqui, ele está com uma altura de 28 metros, que é estupidamente alto porque a gente quer, já que é um pilar de só 2,70 de altura. Então o que a gente precisa fazer para corrigir isso? Vir aqui nessa parte aqui de vínculo ao topo e deixar em não vinculado, ok? Porque eu não quero que ele esteja vinculado a nenhum nível e nem que ele fique com altura pré-definida, eu quero poder alterar essa altura. Então quando você deixar em não vinculado, ele vai destravar isso aqui e você coloca em 2,70, que é a altura do pilar. Aí a gente já tem ele aqui bonitinho. Vamos voltar lá na parte de segmento de novo. O que a gente vai fazer aqui nessa área de segmento? Se a gente dá uma olhadinha aqui na estrutura do projeto, era uma estrutura que os pilares são branquinhos, né? Eles têm uma tinta branca. E a gente vai fazer isso aqui agora, é bem simples, é só vir aqui e ativar essas duas opções. Isso aqui é a área de superfícies do ArchiCAD, é como se eu colocasse em cima do material de construção uma tinta mesmo, mas poderia ser uma textura, poderia colocar, por exemplo, que esse pilar é feito de grama. Assim, claro que isso não existe, mas é para mostrar assim, é uma textura que você vai colocar em cima, que não vai seguir o material de construção. Eu vou colocar a textura branco polido, tá? Conseguiram me acompanhar até agora? Sim? Tá ótimo. Bom, com ele aqui assim, é só dar Enter e nosso pilar já vai estar configurado. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele em cima dos pilares aqui do projeto. Só que a gente tem um problemão aqui, né? Porque a gente tem uma laje em cima do pilar. Como é que eu vou achar o meio desse pilar aqui de baixo se tem uma laje em cima? Aí aqui a gente vai aprender uma ferramenta do ArchiCAD que é a seguinte, é como você usa as referências, tipo linhas de guia no ArchiCAD, parecido com o que seria do AutoCAD quando você deixa o mouse em cima de alguma coisa e ele meio que detecta várias possibilidades, assim, o que é perpendicular, o que é paralelo, enfim. Como se fosse o snap do AutoCAD. A gente vai selecionar esse pilar aqui, ou o grupo de pilares, dependendo de como tiver essa opção de suspender grupos. E aqui a gente vai deixar o mouse em cima do final da linha de referência, que é esse vértice aqui, tá? E a gente vai clicar o Q, tecla Q, tá? Vai deixar o mouse em cima e clicar a tecla Q. E ele vai fazer esse círculozinho em volta, tá? Aí a gente deseleciona o pilar com Ctrl e Shift
e clica no pilar. E aí, com o nosso pilar criado agora, a gente só clica aqui e ele vai criar bem no meio do outro pilar, tá? João, faz de novo. Faço. Essa parte é um pouquinho mais complicada mesmo. Seleciono o pilar. E aqui no último vértice a gente vai clicar a tecla Q, que aí ele vai ficar salvo essa posição aqui, ok? Para explicar um pouquinho melhor o que isso aqui faz, se eu colocasse outro desse aqui, eu conseguiria achar o midpoint dessa linha aqui, tá vendo? Ele achou para mim já o midpoint. Isso aqui é só para a gente ter referências mesmo. Então, ó, clica nos pilares, pega esse ponto aqui, ó, clica com a tecla Q, que ele vai ficar com esse círculo azul. Ele ficou com um círculo azul para vocês? Aí, gente, a gente deseleciona o pilar, clicando com Ctrl Shift nele, ok? Pega a ferramenta de pilar com o pilar que a gente criou e coloca o pilar aqui. Conseguiram acompanhar agora? Ótimo. Aí, ó, a gente pega agora ele e ele está parte dentro da laje, né? Vamos subir ele até o topo da laje. Então, seleciona o pilar, pega aqui de novo a linha de referência dele, pega o vértice, Ctrl D para mover, e aí só move ele para cima até ele ficar aqui em cima da laje. Aí você pode usar o canto da laje de referência para ele já ficar na posição bem certinha. Beleza, pessoal? Sim? Bom, agora vamos dar uma olhada aqui na referência. Esses pilares aqui eles continuam para a direita, né? A gente vai fazer a mesma coisa, copiar eles para cá. Para ser rápido, a gente vai usar aquela opção do Ctrl U. Eu não sei se vocês já conseguiram memorizar isso, mas essa é aquela opção de copiar vários de uma vez. Então, Ctrl U vai abrir essa janelinha aqui, que está abrindo por algum motivo no meu outro monitor, mas tudo bem. E aí vai ficar com essa janelinha aqui de multiplicar. A gente vai deslocar o deslocamento Z no eixo Z, que eu já expliquei várias vezes, mas é quando você vai multiplicando e ele vai subindo uma altura, o que não é útil nesse caso. Desativar isso e ok. Aí eu vou pegar uma referência aqui, eu vou pegar esse cantinho, por exemplo, esse cantinho aqui, só para eu ter a mesma distância entre todos, e vou multiplicar todos eles, ok? Conseguiram fazer isso? Que canto que você vai pegar, João, pra ficar no lugar certo? Eu peguei esse canto aqui, mas é um canto só de referência, tá? Você poderia pegar outros cantos. É só para ter a mesma distância entre todos, sabe? Eu peguei desse pilar até o próximo. Ok? Conseguiu entender? Sim, aí a medida O quê? é 3 metros? Isso, é 3 metros. Mas como você colocou já... Como você usou a referência do gráfica mesmo, pegou um canto pro outro, você não precisa digitar os 3 metros, tá? Ele já tá com 3 metros. É para não ter que digitar Ah, só, tá. entendeu? Você poderia só Tá digitar bom. os 3 metros e continuar, mas eu não queria digitar, eu fiz assim. Tá bom. Então, temos os pilares aqui. Eu vou deixar todos eles selecionados e vou agrupar eles para conseguir editar eles de um jeito rápido. Então, Ctrl G, eles estão agrupados agora. Vamos pegar eles, vamos copiar lá para o outro lado. Então, vou pegar essa laje aqui, de referência, ó, peguei a quina dessa laje e vou copiar para a mesma quina dessa outra laje aqui, que aí eu sei que eles vão ficar na mesma posição certinha. Ok? É só uma referência, não precisa ser assim sempre. Eu poderia, por exemplo, digitar aqui 9,30, que eu acho que é o vão o vão total entre os pilares. Mas eu prefiro. Ô, João, Diga. eu tô com uma, tipo uma grade azul Uhum. Ó, é o seguinte. na minha tela. Como é que eu desligo ela? Você vem aqui em visualização e você vai... Essa grade azul aqui? É essa? Grade Acho assim? que é. Ó, Ah, desligou. desligou? É isso. Desligou. Ah, aí, obrigada. Imagina. Bom, aí tem pilar aqui em tudo. A gente vai fazer o seguinte, vai selecionar agora os dois grupos de pilares e vamos copiar lá para o outro lado, né? Pá. Temos pilares da nossa cobertura. O que precisamos fazer agora? O contraventamento, né? Tá sem contraventamento a nossa cobertura. A gente precisa passar esse contraventamento para cá. Como é que a gente vai fazer?
Aqui, pessoal, eu vou ensinar para vocês uma coisa que vale muito a pena usar no ArchiCAD. Pouquíssima gente que usa ArchiCAD ou Revit usa, que são usar as ferramentas de elevação e de corte não só para exportar só, mas usar para trabalhar com elas mesmo, porque ajuda demais você usar a ferramenta de corte e a ferramenta de pilar para você ter umas vistas que vão te ajudar. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses pilares e vou fazer o contraventamento com a ferramenta de pilar. É como eu sempre faço contraventamento. E fazer isso numa janela de elevação vai ser muito mais simples, vocês vão ver agora. Então vamos vir aqui no primeiro piso. Vamos selecionar a ferramenta de elevação, que é essa ferramenta bem aqui, ó, do lado da ferramenta de corte, essa ferramenta aqui. Com ela selecionada, a gente vem aqui e só desenha. Vai aparecer provavelmente esse menu aqui para vocês, tá? O vegetal, NT, marcador, enfim, coloca mostrar. Que aí você vai ver, você vai ter marcação de uma outra elevação que eu já fiz quando eu estava fazendo esse projeto. Vai ter os cortes que eu já fiz. E eu só vou desenhar uma nova elevação aqui. E aí ele vai pedir para escolher um lado para eu estar olhando, né? Para você posicionar a vista da elevação. Então você escolhe o lado, obviamente, que está o prédio. Aí você vai gerar automaticamente uma elevação. Para a gente abrir essa elevação, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma vista nova. Então a gente vem aqui no mapa de vistas, ok? Tem a primeira opção que é o mapa de projeto, que está tudo cinza. Segunda opção, mapa de vistas, que tudo é azulzinho. E a gente vai criar um clone. O que é um clone? Um clone é você pega um tipo de vista específico e você copia todas essas vistas desse tipo para o mapa de vistas automaticamente e elas ficam agrupadas numa mini pastinha, tá? Então a gente vem aqui e clica nesse ícone, tá? Esse ícone aqui é o segundo da esquerda para a direita. Vai aparecer esse menu. Aí você vem aqui, elevações, clonar. Isso aqui serve, pessoal, para a gente ter aquelas opções de vista salvas já, tá? A gente poderia vir no mapa de projeto e realmente selecionar já a elevação aqui. Mas aqui a gente já fica com as definições de vistas salvas. Aí vocês vão abrir essa aqui, set elevação, tá? Calma aí. Talvez trave um pouquinho o computador de vocês, que as elevações são um pouquinho pesadas, mas vai carregar uma hora. Conseguiram abrir a elevação? Assim, não é a elevação mais bonita do mundo, né? Teria que configurar, essas árvores não são bonitas desse jeito. Ainda está tudo flutuando, enfim, mas já é um começo. Aqui eu já percebi que os pilares que eu coloquei, eles não estão certinhos, então eu vou voltar lá no 3D, vou apagar esses aqui. E se os de vocês estiverem certos, vocês não precisam fazer isso, tá? É só porque os meus realmente estão errados. E vou copiar de novo. Calma aí. Pronto. Aí vou voltar lá na elevação. Eles estão um pouquinho fora ainda. Vou ajeitar aqui na elevação mesmo. Pronto. Agora eles estão certinhos. E os daqui ainda estão errados. Só um minuto, pessoal, perdão. Bom, aqui já dá pra ver um pouquinho de que é bem útil você ter a elevação aqui para alinhar as coisas na fachada. Enfim, seria mais difícil fazer isso no 3D ou na planta às vezes. Aqui às vezes é um pouquinho mais simples. Mas enfim, vamos lá. Aí, gente, o que a gente vai fazer agora é o contraventamento, né? Eu vou primeiro mostrar para vocês entenderem o que a gente está fazendo e em seguida a gente faz juntos, tá? Vou selecionar aqui o pilar, vou copiar ele para o lado. E aí eu vou inclinar ele com essa opção aqui. Eu posso inclinar ele tanto para um lado quanto para o outro, tá? Então vamos lá. Vou pegar ele aqui, vou inclinar ele só um pouquinho, porque eu vou colocar ele dentro do outro pilar. Calma aí. Vou pegar a linha de referência aqui, tá? E vou até a linha de referência do outro pilar. Ele vai ficar dentro do outro. E aí eu vou terminar de inclinar ele até chegar no meio do outro pilar. Ok? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá, passo a passo. Pega o pilar, copia, coloca em qualquer lugar aqui do lado. E aí você vai pegar esse ponto de cima da linha de referência, então esse vértice aqui,
clicar para você poder inclinar o pilar para os lados, tá? Ele vai estar provavelmente nessa opção de alterar a altura, vocês clicam nessa opção aqui, que é a opção de inclinar. Inclina só um pouquinho, assim, para a gente conseguir ver ele quando colocar dentro do outro pilar. E arrasta ele para dentro do outro pilar. Conseguiram acompanhar até aqui? Ótimo. Aí eu vou arrastar agora ele até o final aqui do outro pilar. O final não, o meio, perdão. O meio do outro pilar para fazer essa diagonal aqui. O que eu vou fazer agora, ele está muito grosso para um contraventamento. Eu vou alterar a espessura dele. Vou vir aqui na janela de definições. Não preciso abrir sempre a janela de definições com Ctrl T toda detalhada. Às vezes eu posso só alterar aqui mesmo. Então vou vir aqui na janela de definições e vou colocar em 0,08. Opa, como é que é? Vou essa porcaria desses emojis. 0,8. Pronto. Já tem uma espessura um pouquinho mais parecida com contraventamento. Conseguiram fazer isso, pessoal? Sim? Ótimo. Então, seleciona agora o contraventamento que a gente criou e a gente quer que ele continue fazendo esse desenho na fachada, né? Então a gente vai vir aqui, Ctrl M, que é o de espelhar, o comando de espelhar. Eu vou clicar aqui no meio e ele vai espelhar para mim. Eu tenho que fazer Ctrl M e depois clicar o Ctrl de novo, tá? Para poder copiar. Eu até poderia, pessoal, pegar aqui e fazer do zero, né? Pegar e fazer outro pilar e inclinar ele para o outro lado. Mas eu acho que é mais rápido você só espelhar do que ficar fazendo isso, né? Conseguiram espelhar o pilar? Sim, não? Ótimo. Está um pouquinho fora. Calma aí. Pronto. Bom, tem contraventamento. Vou copiar ele agora para os lados aqui. Então vou pegar aqui os dois contraventamentos, vou pegar uma linha de referência nesse caso. Vou pegar aqui o meio desse pilar e vou copiar para cá. E assim consequentemente, tá, pessoal? Então, copiando, copiando. Ok. Tá ótimo. Conseguiram fazer isso, gente? Bom, vamos agrupar todos eles aqui agora. Então seleciona todos, Ctrl G para agrupar. Aí eu vou selecionar... não, perdão, não tem como agrupar em elevação, tá? Para agrupar precisa estar em 3D ou na planta. O que a gente vai fazer agora, na verdade, é o seguinte. A gente vai mudar o vegetal deles, tá? Vem aqui nessa parte, a gente vai colocar um layer certo neles, que vai ser o layer de contraventamentos. Então só vir aqui, contraventamentos. Aí pode clicar e eles vão sumir porque o layer de contraventamentos está desativado. Então eles vão sumir aqui, mas a gente não vai mais usar aqui a vista da elevação, então não importa tanto. Volta para o 3D. Aí aqui eles também não estão aparecendo, né? Porque o layer de contraventamentos está desligado. Aqui sim a gente precisa ligar o layer de contraventamentos. Então a gente vai clicar aqui na aba de combinação de vegetais e vai procurar contraventamentos e vai ativar ele, tá? Conseguiram acompanhar? Tá bom. Aí, pessoal, para essa definição ficar salva para sempre na visualização 3D, tem que clicar nesse íconezinho aqui de atualizar. Que aí ela vai ficar atualizada e aí toda vez que a gente colocar na combinação da visualização 3D, os contraventamentos vão aparecer pra gente, tá? Aí vou selecionar todos os contraventamentos. Opa, vou dar um zoom aqui. Vou agrupar eles. Ok? E aí eu vou pegar só esse pilar aqui de referência e vou copiar eles pra cá também. Aí vou selecionar esse grupo e esse grupo, todos juntos. Vou pegar esse pilar de referência e vou copiar para cá. Bem simples. Conseguiram fazer isso, pessoal? Sim, sim, sim. Ótimo. Então vamos lá para parte da cobertura, efetivamente cobertura. A gente vai fazer com a ferramenta de parede cortina, tá? Apesar do nome ser parede cortina, dá para fazer coisas variadas com ela.
Vou mostrar um pouquinho de como ela é, a cobertura aqui para vocês. Então, ela é esse esquema aqui, são essas vigas, e dentro delas tem esses painéis de vidro, né? Então, para modelar elas, como ela é um padrão, sempre que for um padrão, é sempre bom considerar a parede cortina. Quando a gente terminar isso aqui, a gente vai fazer os brises, e vocês vão ver que tudo que é padrão, a parede cortina faz muito bem. Então, vamos ver aqui em planta agora, tá? E a gente vai lá no último piso, sexto piso. Então, vem aqui, sexto piso. Todo mundo comigo? Alguém tá para trás? Joia, ótimo. Clica na parede cortina, que é esse ícone aqui, e a gente vai mudar o vegetal dela primeiro para o vegetal de parede cortina, ok? Abrir a janela de definições, vai aparecer isso aqui pra gente, tá? Vem aqui nessa primeira opção, sistema de parede cortina, a gente vai alterar algumas coisinhas aqui agora, que vai ser na verdade dessa vez só esse eixo do painel, a gente vai deixar em 0, tá? Isso quer dizer o seguinte, se eu desenhar a parede cortina, se eu colocar uma distância para o eixo do painel, ele vai desenhar longe de onde eu estou desenhando, sabe? Ele vai fazer um offset, como se fosse um offset da parede cortina. Ok? Então deixa isso aqui em 0 e a gente vai vir aqui para o esquema. É aqui que é a parte mais importante da parede cortina, que é aqui, calma aí que meu monitor deu pau de novo. Rola os padrões, perdão. A gente controla os padrões por aqui. Clica nesse X aqui para apagar tudo. Então a gente vai ficar com um padrão zerado, para a gente configurar do zero. Deixa eu passar isso aqui para cá para mim. Enfim. Aí aqui, com o padrão zerado, a gente vai colocar a largura de cima em 3 metros. Ou seja, agora, esse padrão aqui vai ter 3 metros de largura e a altura 3,1. O que é isso? O 3 metros é isso aqui, nesse sentido, 3,1 nesse sentido. Ou seja, ele vai repetir a cada 3 metros um painel e uma estrutura, entendeu? Aqui, então assim a gente vai controlando um pouco da repetição desse padrão, sabe? Aí agora, pessoal, a gente precisa colocar uma estrutura aqui e uma estrutura aqui. A gente não controla esses dois lados, que aqui é a estrutura da borda, que é uma estrutura independente. Então a gente vai selecionar aqui e vai colocar montante, tá? Para selecionar vem é só clicar nessa linha tracejada. E nessa outra linha tracejada e colocar montante de novo. E a gente vai ter uma estrutura aqui e uma estrutura aqui, que são aquelas vigas que eu mostrei agora da cobertura. Vocês estão acompanhando? Alguma dúvida? Não entenderam muito bem alguma coisa? Tá ótimo. Bom, aqui é o painel. Aqui a gente vai decidir o que ocupa esse painel. Aqui pode ser literalmente qualquer coisa que você salvar, sabe? Se você salvar um carro e colocar aqui, ele vai aparecer um carro nos painéis. Aqui a gente vai colocar painel principal, que é um painel de vidro, tá? Ótimo, tem um painelzão de vidro. E a gente precisa configurar agora as estruturas, que são as vigas dessa cobertura, né? Então vem aqui em estruturas. E aqui já vai estar configurado, tá? A gente vai mais dar uma revisadinha no que está aqui para explicar. A primeira estrutura que a gente vai ver é a estrutura do montante, ok? Então, a estrutura do montante são as estruturas dentro da... Bom, vocês sabem o que são montantes, né? Vocês viram no quinto semestre agora. Então é a mesma coisa que seria o que a gente aprendeu lá, só que nesse caso a gente está transformando o montante numa viga, porque a gente está colocando essa cobertura na horizontal, né? Então, a gente só vai configurar aqui, deixar em 0,10. Aqui o 0,10 seria a largura dessa viga, né? Aqui sempre vai ter um desenho, tá? O ArchiCAD sempre mostra um desenho dessa representação. 0,10 por 0,60, que vai ser a altura dessa viga, e 0,30, ok? Esse 0,30, ele é onde o painel encaixa na viga, ok? Eu coloco 0,30, ou seja, o painel vai ficar encaixado no meio da viga. Na estrutura da borda, também já está configurada, 0,2 de largura, é uma estrutura um pouco mais larga, porque ela está nas bordas, né, da cobertura, 0,60, 0,30, bem parecido. Bom, aí pessoal, agora a gente dá OK aqui, a gente vai desenhar a cobertura. Vocês vão ver que é uma facilidade assim enorme. Clica nesse método de geometria, que é para a gente desenhar a
parede cortina em planta e não em corte, né? Ou seja, por exemplo, quando a gente está desenhando ela normal nesse outro método, ela vai ser desenhada como se fosse uma parede mesmo. Mas quando eu desenho com esse método, ela vai desenhar como se eu estivesse vendo ela de cima, sabe? Então eu vou clicar aqui e vou começar a desenhar um padrão. Só um minuto que tá com algum probleminha. Uma questão que eu esqueci de explicar para vocês. Vamos voltar aqui nas definições. Vem aqui na parte de esquema. A gente precisa deixar, nesse caso, essa aqui, ó, essas opções em tamanhos fixos, que aí ele só vai criar esses padrões nesses tamanhos, ok? Ou seja, ele vai repetir a cada 3 metros e a cada 3 metros e 10 sempre. Ele nunca vai trocar esse tamanho. Se eu colocasse nas outras opções, melhor divisão, o número de divisões, ele ia fazer isso com uma base numa conta que ele ia fazer do espaço que ela está tomando e a quantidade de divisões que ela consegue fazer, né? Então, vou deixar em tamanhos fixos. Aí, com essa opção selecionada, é só começar a desenhar. Se eu der uma olhadinha aqui, eu vou perceber que ela já começa a desenhar uns quadradinhos para mim, ok? Então, eu vou colocar aqui, se são 3 metros, né? São 7 módulos que a gente precisa ter. Se são 3 metros, vai dar 21 para cá. Só digitar 21. E para cima, ela já vai começar a desenhar o padrão para cima, né? Nesse caso, a gente não precisa saber a conta certinha, porque eu sei que são 5 módulos para cima. Então é só clicar 2 vezes aqui. 2 vezes não, uma vez. E fechar o retângulo, tá? Assim. Se eu desenhasse outro formato, por exemplo, se eu fizesse isso aqui, deixa eu fazer um formato mais legal. Assim, uma coisa meio triangular. Ela ia desenhar esse padrão, deixa eu achar aqui, assim, sabe? Ela já ia colocar o padrão dentro da modulação, mas cortado pelo formato que a gente inventou aqui. Isso é muito útil, gente, para fazer umas coisas meio malucas, assim, uma coisa mais, enfim, complexa e tal. Ajuda muito, mas no caso, a gente, como o projeto é todo quadradão, é mais simples. Aí, gente, a gente só vai pegar isso aqui agora, porque tem esses módulos todos que estão aqui, estão em balanço. Vamos voltar aqui no projeto de referência. Tem o pilar, e eles estão em balanço para cá, né? E a mesma coisa para lá. Então a gente vai pegar esse ponto aqui, que é o encontro dessas vigas, e vai bater lá com o pilar. Ok? Então colocamos aqui. Ele vai ficar fora um pouquinho, mas é porque a modelagem do pilar a gente fez meio errado, né? Mas tudo bem. Tá aqui, a gente vai copiar isso tudo para lá. Pega aqui um ponto, vou jogar aqui, dar uma ajeitadinha aqui para não ficar dentro do núcleo. Calma aí que eu acabei deletando a do outro lado. Então vou vir aqui. Tá. Legal. Opa. Legal. Vamos lá no 3D para dar uma olhada. Ela tá aqui, ela só tá mais para baixo do que ela devia estar, né? Tá todo mundo acompanhando, pessoal? Tá ótimo. Bom, seleciona essas duas coberturas que a gente criou. Vou pegar aqui um pontinho aqui de referência, vou pegar essa quina dessa cobertura, só para trazer ela para cima. Aí vou levar ela até a altura do pilar. Se eu deixar aqui em cima do pilar, ele vai detectar a altura da linha de referência dele. Vou clicar e está feito. Tem duas coberturas. Fera, chegaram nisso? Muito bom. Bom, para finalizar agora, pessoal, a aula de hoje, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai modelar a... Que horas são? Nossa, ainda tem tempo. A gente vai modelar o Breeze. Tem um Breeze aqui no projeto. Deixa eu abrir aqui. Ó, esse Breeze. Para modelar o Breeze, não existe ferramenta de Breeze no ArchiCAD. O que a gente usa? O que é muito bom? O que o Breeze é? Ele repete várias vezes numa distância pré-determinada, né? Então o Breeze é um padrão também, logo
a melhor ferramenta é a parede cortina de novo. Vamos selecionar a ferramenta de parede cortina, começar a fazer algumas alterações nela, já vamos apagar esse padrão aqui de novo, a gente quer que não tenha padrão nenhum, sistema de parede cortina, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar essa altura dela aqui, ok? Vamos deixar em 0, e vamos tirar essa altura, olha, a altura de cima é a altura total da parede cortina. Ela não vai conseguir sair disso aqui porque ela está vinculada, agora vai ser um certo trabalhinho. Então vamos tirar só essa altura do piso, que isso aqui é o seguinte, é quando você desenha, ela vai desenhar a partir de 3 metros, entendeu? Então, você vai desenhar e ela vai ficar 3 metros acima do nível 0 do piso que você está desenhando. Então, vou deixar isso aqui em 0 e vou colocar aqui o piso de origem é o piso térreo também. Então, vai aparecer esse menu. Você vai clicar nesse 0 térreo. Ok? Acompanharam até aqui, pessoal? Ótimo. Aqui eu vou deixar em dentro da moldura. Isso aqui eu já expliquei lá nas primeiras aulas, mas é quando você desenhar, em vez da borda dela ficar no eixo, ela vai ficar para dentro. Então deixa em dentro da moldura. Vem aqui em esquema. Aí aqui que tá. Aqui que é a mágica da parede cortina. A gente vai colocar, eu quero que esses brises tenham a cada 30 centímetros. Então vou ter 30 centímetros um brise. Coloca aqui 0,30. Então a cada 30 centímetros vai repetir o padrão. Para fazer o brise, a gente vai usar de estrutura o montante. Então, o montante ele não vai ser mais um montante, ele vai ser um brise. Entendeu? Então, assim, essa é a flexibilidade da parede cortina. Apesar do nome ser estrutura, ser montante, você pode até mudar o nome do montante para brise. Mas é que você tem que ter um pouco dessa criatividade, assim, de pensar que dá para usar para várias coisas, mas é relativamente bem simples de chegar nesse resultado. Então, eu coloquei 0,3, quero que repita cada 0,3 no brise, eu vou colocar montante. Então, a cada 0,3 eu vou ter esse montante aqui, assim, na horizontal. Aqui eu vou deixar o quê? Tamanhos fixos, porque senão ele vai começar a colocar do jeito que eu não quero. Aí ele colocou 15,50, que era a altura total da parede cortina. Eu vou corrigir isso colocando 0,3 de novo. A largura desse brise total vai ser 6 metros, tá? Então eu vou deixar aqui em 6 metros. Ótimo. Então, agora eu tenho o brise aqui e um espacinho de 30 centímetros. Até um pouco difícil de mexer aqui embaixo, porque ficou tão pequenininho, porque ele está muito esticado, né? 30 centímetros por 6 metros é muita coisa. Aí o que a gente precisa agora é só mudar o tamanho, as dimensões daquele montante, para que ele fique de um tamanho de um brise, sabe? Então a gente vai vir aqui, primeira coisa, desligar a estrutura da borda, porque eu não quero que esse brise tenha uma borda. Se ele tivesse uma borda, em volta da área toda do brise ia ficar uma estrutura em volta, assim, a gente não quer. E aqui no montante, eu posso até mudar, por exemplo, vou mudar o nome de um montante para brise agora. Eu vou editar os tamanhos dele para 0,8, ok? 0,08. E aqui o brise tem 15 centímetros, ok? Aí isso aqui pode deixar em 0. E ele vai ficar com esse biquinho aqui fora. Aí você deixa essas opções em 0 também. Tá. Esse biquinho é onde o painel estaria encaixando, o painel de vidro. Mas não tem painel de vidro, então não tem por que ter isso. Vocês conseguiram entender alguma dúvida em relação a esse processo? Tudo certo? Ok. Então, pessoal, agora é só realmente vir aqui e desenhar a parede cortina. Vamos lá no térreo, planta do térreo. Deixa eu só corrigir aqui porque eu acabei fazendo uma besteirinha. Mas, assim, a parede cortina ela é muito, muito importante para o ArchiCAD, porque ela tem essa questão de ser super flexível, de permitir muitos padrões diferentes, muitas possibilidades. Você pode, acho que eu já falei isso, mas eu uso a parede cortina para fazer parede de cobogó, para fazer parede furadinha, enfim. É realmente muito útil, sabe? Então a gente vai desenhá-la agora e aí ela já vai ser o nosso brise no final. Deixa eu só corrigir aqui. Pronto.
um momento. Ótimo. Aí eu vou desenhá-la aqui, só aí eu desenhar como se fosse uma parede mesmo, tá? Porque nesse caso a gente não vai mais usar essa opção aqui de desenhar em planta, a gente vai colocar nessa opção de desenhar uma parede simples. Aí é só colocar daqui até aqui, tá? A minha tá com um erro aqui que eu fiz de besteira, só um momento. Eu esqueci de tirar a estrutura da borda, a gente precisa deixar invisível, tá? Só lembrando. Aqui tá com o montante já, ok. Só desenhar agora. Aí ela vai desenhar e já vai ficar o brise aqui. Se ela tiver para vocês assim, para dentro, você consegue inverter o lado que ela vai ficar clicando aqui, ó, na esquerda e inverter, tá? Conseguiram acompanhar, pessoal? Sim? Bom, vamos lá no 3D. Aí, ó, já tá quase um brise, né? O que a gente vai fazer agora, ó, seleciona aqui, clica num dos brises, clica aqui nesse cantinho aqui do brise e vem nessa opção aqui de esticar a altura da parede. Aí a gente vai subindo, ele vai continuar repetindo um brise a cada 30 centímetros até a gente chegar lá em cima, ok? Conseguiram chegar nisso, pessoal? Sim? Ótimo. Bom, aí por que é muito útil fazer o brise assim, em vez de modelar um por um e depois copiar várias vezes? Porque agora, por exemplo, se eu quiser que esse brise esteja a cada 60 centímetros e colocar assim, ele vai ficar a cada 60 centímetros. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, que eu quero que esse brise tenha, para compensar os 60 centímetros, que eles tenham 30 centímetros de profundidade, eu vou colocar aqui e ele vai alterando. Eu vou dar um Ctrl Z para vocês verem as diferenças. Tá vendo? Ele foi diminuindo, aumentou aqui, enfim. É muito útil para você ter esse controle da parede cortina e você conseguir alterar as coisas sem ter que remodelar, sabe? Tipo, você faz o projeto, aí, sei lá, o professor odiou o brise, achou que tinha muito, você consegue alterar sem ter que, é só mudando um número, sabe? Sem ter que refazer a modelagem, copiar de novo, enfim. Aí é um facilitador muito grande da vida, assim, muito, muito grande mesmo. Aí, pessoal, é isso, a gente conseguiu já. Agora, para amanhã, pra gente finalizar o prédio mesmo, a gente vai só colocar as portinhas de incêndio, as lajes que estão faltando aqui, né? Porque a pessoa está saindo do elevador e caindo e morrendo. E as vitrines, enfim, coisas mais de ajustes gerais do prédio. E a gente finalizou, vocês vão ter sabido já modelar um prédio inteiro no ArchiCAD. Pelo menos o básico, né? Alguma dúvida sobre hoje, pessoal? Não, e não. Nenhuma? Ótimo. Bom, então é isso. Muito obrigado pela participação. Até amanhã. Obrigado pela aceitarem deixar a aula um pouco mais tarde. Eu fiquei lá no Mackenzie, assim, inferno lá. Enfim, muito obrigado, pessoal. Até amanhã.